gente continuando estudando aqui os preceitos, a vida de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Quando a pregação ela chegou pela primeira vez no Ocidente, né? Na Inglaterra, depois na Alemanha, né? Enfim, alguns países da Europa. Aqui, bom, um livro de Bhakti Vikasha, né? Vikasha Swami. Bom, Srila Bhaktivinoda Thakur, na sua juventude, ele era muito adepto ao cristianismo, né? Por quê? Porque o cristianismo ele tem uma pegada teísta, né? Personalista, né? Diferente do brahmanismo, ou seja, desses aspectos que, apesar que Bhaktivinoda Thakur ele teve contato muito forte, né, com todas as manifestações, né, de religiosidade, né, da Índia, assim, né? E ele também estudou, né, o brahmanismo, sei lá, o hinduísmo mais clássico, mas ele não sentia muita atração. Por quê? Porque tudo ele via como algo muito impessoal, né? Mas já o cristianismo era diferente, né? Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta mesmo, né, ele considerou o cristianismo como um passo parcial em direção ao Dharma Vaishnava, né? E isso foi muito interessante, porque quando Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, percebeu isso, né, e ele já tinha esses ensinamentos com Bhaktivinoda Thakur, né, foi mais fácil fazer essa ponte, né, com o Ocidente, que ele queria que o Vaishnavismo chegasse ao Ocidente. E como disse Sestara Maharaj, se um cristão ele tem Sukriti, ele se torna um Vaishnava, né? Isso é muito mais fácil para ele. E já, por exemplo, a tendência mayavada, nessa tendência que você é Deus, que você não existe, tudo é um, que o mundo material é falso, isso distancia muito, né, os praticantes, né, de um possível engajamento no Gaudiya Vaishnavismo, porque acabam ofendendo o Bhakti, né? Esse é o grande problema, né? Então ele fala, aí Prabhupada Bhaktisiddhanta disse aqui, ele disse que ele escreveu os ensinamentos do Senhor Chaitanya como um cristianismo estendido, né? Ou nas palavras de Sri Maharaj também, um teísmo pleno, né? Ou seja, algo que você pode se ocupar 24 horas por dia ao culto, né? Do canto, enfim, da prática do Bhakti, né? A mensagem de Cristo, em sua forma pura e totalmente desabrochada, está incluída na filosofia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então, na realidade, essa aderência, né, ao culto de Mahaprabhu é muito mais, de certa maneira, natural para a alma, né? Porque não tem ameaça, não tem recompensa. Né? Você fala, você pode fazer o que você quiser comigo, você pode me abraçar, você pode me chutar, não importa, eu vou continuar cantando. Essa aderência é muito mais... aderência a esse teísmo pleno é muito mais visível no culto do Chaitanya Mahaprabhu, né? Já essa coisa de punição, né, injunções morais, isso é a base do cristianismo, né? É uma coisa que realmente fica muito longe, você cria uma distância muito grande, né? Por exemplo, o cristianismo ele expõe que a paternidade de Deus, né, o Dharma Gaudiya Vaishnava, ele vai além, né? Você pode ser filho de Deus, ou seja, você pode ser pai de Deus, né? E no cristianismo você só é filho de Deus, né? No Gaudiya Vaishnavismo você pode ser até amante de Deus, né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele descreveu que considerar o Senhor nosso Pai implica o conceito apodrecido de que Ele é o nosso servidor e nós os desfrutadores, né? Isso é muito interessante. Ou seja, você acha que Deus está servindo você o tempo todo. O Gyani ele precisa do Bhakti, se explica que sem o Bhakti o Gyani não pode alcançar o seu objetivo, né? Mas aí quando se explica isso, os acharyas eles falam, por exemplo, um personalista, né, ele
ele tem uma liberação que se chama Jivamukta, é a liberação que ele tem no corpo dele, nesse corpo, o próprio corpo, né? O corpo físico dele. Então ele conseguiu ser um Atmarama, ele se liberou. Só que nesse momento ele ainda não alcança o Videha Mukta, que é como a liberação final. Então se entende que daí ele pode, se ele ofende o Bhakti, ou seja, se ele não tem respeito pelo Bhakti, ele pode cair da sua posição. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Que o Bhakti, ele tem que ter muito cuidado para não ofender o Bhakti, né? E geralmente também eles cantam alguns mantras, alguns mantras, eles pegam alguma coisa do Bhakti para suas práticas, né? Outro ponto, por exemplo, imagina que um guia um Gyani inspirou a sua vida. Você conheceu um personalista, sei lá, em algum momento da sua vida, e você inspirou a sua prática, né, assim, transcendental, assim, entender quem sou eu, né, de onde eu venho, coisas assim. E depois você aceita o caminho do Bhakti, aí você começa a praticar o Bhakti, fazer caros, canta, tudo. Então, esse Gyani que agora, de repente, está lá, ele alcançou Jivamukta, ou mesmo que ele tenha alcançado o Videha Mukta, que é a liberação, né, completa, ele vai ser beneficiado. Por quê? Porque ele te ajudou. Então, o seu Bhakti vai ajudá-lo, entendeu? Então, isso explica que, inclusive, ele pode sair do Brahman, né? Ou seja, por isso, né? Ou seja, porque uma ajuda que ele fez ao devoto. O Bhaktivinoda Thakur também explica que quando um Gyani, né, ele de repente ele faz alguma ajuda para a sociedade, de repente eles abrem, sei lá, uma creche, um bom hospital, por exemplo, né, e algum Vaishnava ele é tratado nesse hospital. Por exemplo, agora a gente viu recentemente um grande Vaishnava, né, que é discípulo de Pastara Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que ele foi para o hospital, né, em Vrindavana, que é fundado por um Krishnamurti, né, acho que é Krishnamurti, que é como um personalista. Então ele foi lá tratado, está sendo, né? Então isso vai ajudar aos impersonalistas, aos Gyanis, né, que fundaram esse hospital, que criaram esse hospital, entendeu? Isso é uma maneira que se explica, né, por que o Bhakti ajuda eles, né?